Gente, Mundial Podcast tem transmissão simultânea nos 95,7 FM, onde nós temos lá o Jean Lorusso, e aqui no nosso estúdio Vibecast, com transmissão direta para o nosso YouTube. É só nos acompanhar, tem o link aí no Vibe Mundial, no Instagram da Vibe, no meu Instagram, o Alan deve ter postado aqui também, porque Alan Barbieri é meu convidado hoje. Muito bem-vindo! Muito obrigado, Ai, um coisa prazer boa. estar aqui. Igualmente, viu? Queria muito, Axé. tava contando axé pra nós, tava contando os momentos, aí, os minutos pra poder ter esse momento contigo. Muito bem, Alan Barbieri, que também ocupa esse estúdio Vibecast. Estou aqui com também, o Barbieri Cast. Podcast, é isso Barbieri aí. Podcast. Exatamente. Você libera toda quarta-feira? Toda quarta-feira às 18. Ah. O intuito é dar voz, né, a todo tipo de crença, ponto de vista, envolvendo alguma coisa relacionada à espiritualidade. Podcast, ainda que eu seja um bandista, né, é meu caminho, mas eu dou espaço e abro espaço pra gente trocar ideias sobre tudo. Que maravilhoso. Então, você não fica concentrado só na Umbanda Não, ou em religiões não, afro. de forma nenhuma. Maravilhoso. E aí, você tem comentários, você tem perguntas a fazer para o Alan Barbieri, sacerdote da Umbanda, escritor, palestrante, fundador do Templo Escola Casa de Lei. E hoje, uma das vozes mais influentes da espiritualidade brasileira. Se eu te buscar ali no Google Aparece ou alguma no coisa. chat GPT, é isso que eles me informam, viu? Aparece alguma coisa. Que coisa maluca Que legal, isso, que gente. legal, que bom. Sensacional. Vamos lá para esse nosso bate-papo? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, o chamado da Umbanda. Vamos falar desse chamado da Umbanda, Exato. que inclusive é tema de um evento que você vai ter aqui em São Exato. Paulo. Maravilhoso isso. Que vai ser um marco para nós, para mim. Aham. Eu falo nós também como uma comunidade, Sim. né? Porque eu venho de uma religião, a Umbanda, que é uma religião que não tem muita voz e muito espaço, né? Uma religião que sempre sofreu muito preconceito, sempre houve muita discriminação. Tudo que envolve a religiosidade afro-brasileira, de alguma forma, tem mais resistência para as portas se abrirem, para termos espaço de voz, né? Então, é muito importante, muito necessário para nós termos essa oportunidade de ocupar um teatro, né? Santa Legal, Cruz, hein? no caso, maravilhoso. É um marco para a gente poder falar da nossa fé, que transforma tantas vidas, acolhe tantas pessoas. A Umbanda é linda, sabe? Enfim. Então o chamado tem um viés de... Eu não vou dar muito spoiler do que vamos encontrar lá no dia 21 de setembro, mas o chamado fala sobre como a minha alma se conecta a todo esse universo que a religião Umbanda proporciona. O chamado fala sobre conexão com ancestralidade, fala sobre uma razão, um motivo maior, né, principalmente. E eu acho bacana isso também, Alan, porque apesar de ser o chamado da Umbanda, você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, não importa a sua religião. Não. Né? É um momento importante também para se conectar com a espiritualidade e para ter um entendimento real, a partir de um sacerdote de Umbanda, do que é Umbanda. Desmistificar muita coisa nela. E encontrar o sentido daquilo que a gente se sente, daquilo que a gente sente atraído em nós. Assim. A gente, às vezes, se encontra em um lugar de fé. Religião pode ser um desses lugares, a Umbanda sendo uma dessas religiões, que a gente só está ali porque sentiu de estar. Okay. Foi movido a estar, né? Verdade. E eu trago um esclarecimento, talvez, né? Eu desnudo o chamado no sentido de o que a Umbanda espera de você, o que a espiritualidade espera de você, ao te tocar neste lugar íntimo no teu coração. Porque é meio que assim, tá? A pessoa, ela se sente conectada a essa espiritualidade toda, ao caboclo, ao preto velho, ao Exu, à pombagira. Às vezes a pessoa nunca foi nem no terreiro, mas ela sente que isso fala com ela. Aí a gente foi educado, dentro do nosso caminho de fé, a acreditar que o chamado da Umbanda estava relacionado a você entrar na religião, visitar um terreiro, desenvolver a mediunidade e passar a servir a espiritualidade dentro de um terreiro. E o chamado está falando sobre algo que vem antes disso, algo ancestral, relacionado à minha família de alma, amigos de outros tempos, a coisas que talvez a minha alma precisa ouvir, sentir, ver, perceber, que a Umbanda tem a proporcionar. Eu digo que quando a Umbanda nos chama, é porque ela tem algo para nós. Quantos anos de Umbanda? 25 anos de Umbanda. 25 anos de Umbanda. 25 anos de Umbanda. Como que foi o seu chamado? Ótima pergunta. Eu vim de um caminho do espiritismo,
Me desenvolvi dentro do kardecismo, estudei, aprendi, frequentei muitos centros espíritas em São Paulo, né, até os meus 16 anos, e fui convidado pela minha irmã a visitar um terreiro de Umbanda. Sem saber nada, não tinha noção do que se tratava. Para mim, como a visão de muitos também, era aquela coisa de, sei lá, esse lugar pode fazer meio que mal para mim. Né? Eu tenho medo de entrar e não conseguir mais sair. E se eu incorporar? Se eu incorporar, que ainda era o menor dos problemas. Eu acho que o medo mesmo era assim, e se eu entrar e não conseguir mais sair? E se essa coisa me prender, né, sei lá, me escravizar espiritualmente? É um pouco dessa narrativa que a gente às vezes ouve quando se trata de Umbanda. Ouvia mais, hoje nem tanto. Criando medo, né? Então, sempre houve uma criação de medo, um discurso de medo em volta da religião. Então, quando eu fui visitar pela primeira vez, a convite da minha irmã, eu fui carregado de todas essas crenças. Ela já era umbandista? Não, ela também foi visitar o terreiro meio que pedindo ajuda, foi uma necessidade pessoal ali. Ela visitou e falou, olha, eu fui num lugar, falou pra mim, né? Fui em um lugar, não sei o que é direito, eu sei que é Umbanda. E eu conversei com os caboclos lá, umas entidades, e eu acho que você precisava ir conhecer. Aí eu relutei, talvez, uns 3 convites. E ela frequentando como assistência, consulente ali, né? Um dia eu aceitei, fui no terreiro, nesse terreiro até então, e fui recebido por uma entidade chamada Maria Mulambo, que é uma pombagira. Tive a oportunidade de ficar naquela gira, ser aconselhado, né, observar todo aquele ambiente pelo período daquele trabalho, e fui embora apaixonado. E naquele dia eu percebi que a Umbanda tinha algo para mim. Então não é uma coisa racional, não é uma coisa muito lógica. Eu saí de lá com a certeza que eu tinha que voltar. Eu saí de lá com a sensação que era a minha casa, né, que eu pertencia àquilo. Né? É uma coisa muito inexplicável às vezes, né? Porque eu me senti parte daquilo, ainda que eu não soubesse o que era aquilo. Então fui para casa pensando, desejando logo o próximo trabalho, e passei a me tornar um frequentador assíduo desse centro. Entrei nessa mesma casa, da mesma casa. A única que eu conheci foi a que eu desenvolvi a mediunidade. Passei a me integrar um pouco mais à religião, como um religioso. Mas a percepção que hoje eu tenho sobre o chamado da Umbanda é dos últimos anos. Minha espiritualidade vem trazendo claro para mim um pouco sobre... a Umbanda tem muito mais para nós do que apenas a prática da religião. A prática da religião, Samira, é você ir para o terreiro, praticar lá a sua mediunidade, incorporar a entidade, servir ao consulente, porque é um trabalho social, a entidade incorpora no médium, e dar consulta para os consulentes que eles vão visitar. A nossa percepção que estamos cumprindo a nossa missão por fazer isso é muito rasa, é muito superficial e é muito equivocada. Porque a gente foi educado a acreditar que basta eu fazer isso que tudo vai estar certo. Basta eu fazer isso que eu já estou cumprindo aquilo que eu vim para fazer. A Umbanda me chamou para isso, né? Eu fui educado a acreditar que a Umbanda me chamou para estar no terreiro, incorporar e dar consulta para os consulentes. E vim aprendendo nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, ainda como sacerdote. Eu estou à frente do Templo Escola Casa de Lei há 16 anos. E nos últimos 10 tenho refletido sobre o chamado da Umbanda, porque existe uma entidade que me acompanha, um preto velho, chamado Pai Joaquim de Aruanda. Um espírito ex-escravizado que viveu aqui no Brasil, viveu, né, na época da escravidão, construiu uma história de superação, de resiliência. E ele fala muito sobre esse chamado, que a Umbanda tem muito mais para nós do que a prática da religião. Então eu fui percebendo que a Umbanda tinha muito para mim, que não era apenas aquilo que eu fazia dentro do terreiro. E eu comecei a exercitar isso fora, levar a espiritualidade, a minha fé para fora, para o meu dia a dia. Né? Foi onde eu comecei a encontrar mais sentido até na minha própria vida. Porque eu percebo uma coisa, Samira, quando a gente pensa em religião, muitas vezes a gente se vê movido a uma religião muito pela busca de um sentido para nós mesmos. Sim. A vida está vazia, existe um buraco em mim, existe uma falta de propósito, sentido, e muitas vezes é na religião que eu encontro essa razão maior. Só que isso às vezes é superficial, isso não tá claro para todo mundo. Né? O que não é sobre a prática da religião, é sobre o que essa religião te proporciona para o seu próximo passo na vida. A religião é uma ponte. O Pai Joaquim fala muito isso. Religião é uma ponte. A Umbanda não é destino. A Umbanda é ponte. A Umbanda é um chamado. A Umbanda, enquanto religião, ela te chama para te levar para um outro lugar.
ela quer te levar para um outro encontro. Não é Umbanda o destino. A Umbanda é a passagem para essa nova fase, é a passagem para esse novo sentido de vida, é a passagem para um novo propósito. A Umbanda ensina muito, né? Então, quando uma pessoa é chamada para um terreiro, ela se sente atraída, como eu me senti, Sim. é porque a Umbanda tem dentro da sua dinâmica espiritual, talvez ensinamentos, orientações, direcionamento, acolhimento, muita coisa que a minha alma precisa, que o meu coração necessita. E que vai para a vida. Que vai para o teu dia a para dia. a vida. Ou seja, a Umbanda faz parte do dia a dia. A Umbanda faz parte do dia a dia. Não é só uma prática no terreiro. Então, por muito tempo fomos educados a acreditar nisso. Sim. Que bastava ir para o terreiro. E quando eu saísse do terreiro, eu não tinha mais nenhum compromisso. Eu não tinha mais nenhum vínculo. Aquilo que acontecia no terreiro, só acontecia no terreiro. Hoje eu entendo outra coisa. Hoje eu percebo que a espiritualidade ela vai além da própria religião. Hoje o caboclo, o preto velho, o Exu, a pombagira estão além do que acontece dentro de uma gira, dentro de uma ritualística religiosa. Ali é só um momento. É um momento, talvez um lugar de reencontro. Há uma necessidade de estar Há lá, uma né? Para importância. muitos há uma necessidade Total. de estar constantemente ali. Totalmente. Até o dia também, se não quiser frequentar a Umbanda, sai dela. Uhum, Se a com pessoa certeza. não quiser frequentar, É a livre. Umbanda faz parte dela. A Umbanda espiritualmente faz parte dela. Porque a Umbanda, enquanto religião, é um compêndio de fundamentos, de doutrina, de práticas, né? É um conjunto Sim. de práticas religiosas, a Umbanda enquanto religião. A Umbanda enquanto espiritualidade é uma visão de mundo. É uma perspectiva de realidade, para que eu possa até mesmo enxergar a minha vida sob outra ótica. E isso é muito interessante, porque Completamente. independente da pessoa frequentar o terreiro, dela ser um bandista, dela passar por todo o processo, ela pode também vivenciar a Umbanda com responsabilidade. Completamente. Isso pode. E com autonomia. Com autonomia. Com autonomia, porque também é uma narrativa comum dentro dessa religiosidade. Acreditar que eu preciso de alguém. Isso tornou muitos escravos de um processo religioso. Tornou pessoas escravas, às vezes, de um protocolo, de um terreiro. Antigamente, talvez você não saiba, mas antigamente acontecia coisas assim. Pai de santo não deixava o médium sair de um centro. Tipo assim, o médium queria deixar o centro. Não quero mais isso para mim. O pai de santo ameaçava. O pai de santo dizia, se você sair, eu vou prender os teus guias aqui comigo. Se você sair, eu vou virar o seu anjo da guarda. Eu vou destruir a tua vida. Peraí, né? Não é nada disso. Isso não é Umbanda. Isso é a religião que o indivíduo lá pratica. Mas a espiritualidade independe do Pai de Santo, independe das pessoas, do terreiro. A espiritualidade está em nós. E a Umbanda, quando nos chama, ela está falando sobre algo que ela traz, que ela talvez explique e que a gente necessite. Que está falando também de conexão com espíritos de outros tempos. Família de alma, que a gente chama. Somos acompanhados por amigos benfeitores. Somos agraciados com essa oportunidade de não estarmos sós neste mundo. Temos a família de sangue e temos a família de convivência também, talvez nossos amigos, pessoas do dia a dia, e temos a nossa família de alma, com espíritos que vêm de outros tempos, que vêm com uma mensagem para nós, que vêm com algo para nós. Eles não estão prestando um serviço, eles não estão batendo um ponto. Uma obrigatoriedade profissional. Não existe isso. É uma decisão por amor. E eles nos acompanham. Sempre. De qualquer forma, eu tendo contato com eles ou não, eles nos acompanham. Todos nós. E isso faz parte também de todo um processo de autoconhecimento de cada um de nós? Completamente. A Umbanda, esse chamado e a conexão com esses amigos espirituais. Completamente. Família, Porque né? se perceber, Samir, existe uma coisa que nós falamos muito dentro da religião, que é muito a linha... um pouco do que eu vou abordar também no teatro. O chamado, ele se baseia em 2 pilares. Chique você falar, vou abordar no teatro. É mesmo? Achei é chique. forte, é lindo, não é? Bonito, É uma grande né? oportunidade para nós, né? Para nós que somos da comunidade, umbandistas, a gente precisa exaltar isso. Cadê vocês? A gente precisa honrar que estamos ocupando um espaço e precisamos exaltar todos os umbandistas que ocupam esses espaços. E com orgulho, com muito satisfação, orgulho, né? exatamente. Existe o chamado, ele está movido por duas razões: o amor ou a dor. Não existe outro meio. É o amor ou é a dor. O amor ou a dor é o que vai sempre nos levar até esse chamado. E a Umbanda explica o porquê o amor te chamou e o porquê a dor te chamou. Talvez para cada um de nós a gente necessite de um tom diferente desse chamado. O tom é a dor ou o amor. A dor talvez me force
a olhar para este lado da minha vida, da minha existência, do meu propósito, que sem ela eu não olharia. Então eu vou entender dentro do teatro, por exemplo, as pessoas vão poder vivenciar isso por uma narrativa até meio poética, o que a dor e o amor têm a nos ensinar, dentro desse chamado de Umbanda, inclusive, dando um sentido, por que que eu estou aqui, por que que eu me encontro neste lugar e me sinto afinizado, o lugar é Umbanda, e me sinto afinizado com toda essa espiritualidade. Por que que eu me sinto em casa diante de uma pombagira? Por que que eu me sinto à vontade diante do preto velho? Por que que eu sinto que eu tenho que estar aqui? Isso não é um acaso. Essa vontade, esse desejo, esse impulso, mesmo que eu não saiba nada, mesmo que eu não conheça nada, isso não é um acaso. Então é entender o sentido, dá sentido para a própria vida. O que as pessoas vão sair do teatro, por exemplo, tendo como certeza é o porquê eu estou aqui. O porquê a Umbanda me chamou, isso é um fato. Você vai fazer dinâmicas? Vamos ter algumas dinâmicas. Para poder ter essa... para cada um, né, dos participantes sentirem na pele, na sua essência, né? Também. A Umbanda é muito de sensação física, né? A Umbanda tem essa coisa desse viés que um amigo meu chamado Alexandre Comino, né, um grande irmão desse ambiente também mundial aqui, que está aqui, né, fala que é visceral, né? A Umbanda tem essa profundidade no aspecto físico também. A incorporação do guia, quando ele incorpora, a gente sente no corpo, né? A gente sente na pele a presença do espírito. A parte mágica, espiritual da Umbanda, ela mexe com o nosso físico. Então, a gente vai sentir, de fato, com o que eu vou proporcionar dentro do teatro, muito dessas percepções físicas da Umbanda se manifestando na nossa vida. Muitas pessoas têm dúvidas entre desenvolver ou não a mediunidade. Acho que na Casa de Lei vocês têm um trabalho bem profundo a respeito de mediunidade e de muitas outras áreas também da Umbanda, né? Como que é esse processo de mediunidade? Como que a pessoa ela pode se envolver com a sua própria mediunidade e entender esse chamado, né? Muitas pessoas fogem disso, né? Perfeito. Tem medo até de ir num centro para não correr o risco de ficar por lá, como você disse. Mas como que se dá todo esse processo? Como que você, Pai Alain, orienta essas pessoas? Porque o importante é isso, viu, gente? Há todo um processo de orientação, né, dentro de uma casa. Completamente. A mediunidade é um sentido sensorial, né, que algumas pessoas vão vir com isso mais apurado, como um sexto sentido. Tá. A Umbanda, ela tem um método para que essa pessoa aprimore esse sentido sensorial. É como um músico que tem uma audição mais apurada, ele vai estudar música para lapidar e aprimorar esse dom que ele tem. É o que acontece. A pessoa médium, ela já é médium, independente de fazer um desenvolvimento ou não. Tá. Agora, a Umbanda, ela vai ajudar a pessoa a desenvolver, vai ensinar e vai conduzir para que essa pessoa se relacione com essa família de alma, com esses espíritos. Porque existe uma fase que é essa do chamado, de você... Eu tenho uma mediunidade, eu quero desenvolver, ou me indicaram desenvolver. A pessoa não sabe o que espera ela depois do desenvolvimento. Ela está sendo chamada, às vezes, para a prática da mediunidade, sem saber tudo o que vai acontecer depois. Quando ela começa a desenvolver e sentir na pele toda essa presença espiritual, ela começa a perceber que a Umbanda tem profundidade na vida dela. O desenvolvimento mediúnico na Umbanda, ele não é só para servir ao outro. Desenvolvo para incorporar o guia, para dar consulta. O mecanismo da mediunidade serve como meio de relacionamento com a minha família de alma. Eu sou ponte, né? O médium é ponte entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. É uma oportunidade de você também se aprofundar em quem está com você. Então a gente indica, na minha casa pelo menos, né, a dinâmica do desenvolvimento é para que a pessoa possa entrar em um lugar mais profundo de relacionamento com a sua espiritualidade, conhecer mais sobre o universo que ela é. Porque o mundo espiritual que está em volta dessa pessoa fala sobre ela mesma, fala sobre a história dela, fala sobre o passado dela, fala sobre a ancestralidade dela. Tudo que está em volta dela pertence a ela. Então, quando eu entendo esse universo do meu caboclo, quando eu entendo esse universo da minha preta velha, da minha pombagira, eu estou mergulhando mais na minha própria história. Porque quando você vai entrando mais fundo nesse relacionamento com os espíritos, é maluco, Samira, dizer isso. Né? Para quem não conhece, é maluco. Mas você vai percebendo que, às vezes, essa pombagira, sei lá, Dona Maria Mulambo,
que uma pessoa traz do lado foi a mãe dela, em 2 encarnações anteriores, há 300 anos atrás. Esse preto velho que hoje, de repente, o médium lá incorpore, ele foi escravizado pelo próprio médium, que lá atrás talvez tenha sido dono de uma fazenda, dono de um engenho, tenha sido um barão. Né? Talvez esse marinheiro, esse boiadeiro, esse baiano, esse caboclo, esses espíritos fizeram parte da história desse indivíduo. E aí quando eu mergulho nessa relação com esses espíritos, eu tenho a chance também de ressignificar desordens no meu próprio destino. Desordens que talvez vieram do passado, marcas de maldade, crueldade que eu tenha provocado e que esses talvez podem ter provocado na minha vida. Aí dá consciência. Dá consciência. De ocorridos e da nossa transformação aqui, nessa vida. Isso, às vezes nem acontece de forma racional, consciente. Às vezes é uma coisa que a pessoa vai vivendo, vai seguindo os conselhos da entidade, não sabe para onde aquilo está levando, né? Aí aquela entidade dá um puxão de orelha, aquela entidade dá uma bronca, acolhe, aquela entidade vai ocupando um lugar de mestre, né? Conduzindo aquela pessoa para o lugar que ela precisa estar, que inclusive é de cura. Às vezes com aquela própria entidade. Assim como dentro do nosso lar, o lar que nós nascemos, temos um ambiente familiar, vínculos familiares sanguíneos, né? Esse ambiente é um ambiente extremamente hostil, de espíritos que vêm para um resgate. É uma fala de Chico Xavier. Sim. Dentro de um lar, teremos pessoas que precisam se curar, entre elas mesmas. E espiritualmente falando, a nossa família de alma também ocupa este lugar. Então não estamos ali por acaso, né? Uma pessoa não traz um espírito X ou Y do nada. Existe de fato uma razão, que não é a religião. A religião é a desculpa. A religião é a ponte. É essa intimidade, este lugar de fé, que essa entidade veio também talvez para despertar, porque aquela pessoa talvez precise. Eu costumo dizer que os espíritos que estão com a gente, eles enxergam além da nossa perspectiva, né? Eles vêm além dos nossos olhos. Então, muitas vezes o guia está ali já para nos prevenir, nos antecipar de coisas que são tendências na nossa alma, vícios, desvio moral, coisas que a gente traz já como instinto disfuncional, e talvez esse espírito ocupando esse lugar de guardião, guardiã, mentor, mentora, vai me podar dessas minhas tendências autodestrutivas. Que podem ocorrer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Qualquer um que está nesse mundo aqui. Qualquer um que está nesse mundo. Então a Umbanda é muito mais do que uma religião, eu gosto de dizer, porque talvez seja um lugar de reencontros. Encontros entre mim e comigo mesmo. Reencontros entre eu e até a minha família. De sangue. Eu vi famílias sendo reestruturadas e curadas dentro do terreiro de Umbanda. Né? O pai que não falava com a filha, mas a filha amou a Umbanda e foi um motivo para eles voltarem a se falar. A família se reestruturar, casamentos se reerguerem, pessoas encontrarem sentido e propósito. E esse reencontro com outros tempos, né? É como voltar no passado, no presente. Na verdade, o mundo espiritual vai moldando o nosso destino para que isso aconteça. Para isso eu tenho que ser merecedora? Tem que ser merecedora. Tenho que estar aberta para isso? O chamado vai acontecer. Ponto. Eu posso não seguir. Mas se eu tiver que ver aquele chamado muitas vezes na vida, se a espiritualidade acha que aquele é o meu lugar, porque aquele lugar tem algo para mim, para cura da minha alma, eles vão insistir. Então as pessoas vão fugir desse caminho, elas vão fingir que não está acontecendo, elas vão querer fazer o contrário e vão perceber que tudo na vida vai levar ela àquele lugar, aquele contexto. Isso é inevitável. Você deve ter várias histórias. Várias. Tem pessoas que ficaram 20 anos, às vezes, ouviu o chamado, começou a desenvolver, trabalhou, no passado, passou 20, 30 anos, não quero mais saber disso. A vida fez essa pessoa voltar para aquele lugar porque era necessário para ela, por alguma razão. Isso não é punição, né? Não é uma cobrança, esse peso da cobrança. Não, é um chamado de amor. Um chamado de amor. É como quando os nossos pais na educação nos dão bronca. Talvez a criança fale, meu pai não me ama, botando ela de castigo, tirando o celular dela, por exemplo, né? Mas é porque ela vê, o pai e a mãe vê, além do que essa criança é capaz. A espiritualidade enxerga além. É, né? A mesma coisa, né? Mesma coisa. Estamos sendo educados. Mas com uma visão totalmente aberta, né? Já sabendo o que pode acontecer na certeza. Completamente. Repetimos fatos na vida até aprender? Vamos repetir, vamos entrar num ciclo repetitivo
E vamos muitas vezes penar para conseguir enxergar que aquele caminho é o melhor para nós. Que não é sobre religião, é um caminho de autotransformação, de autoobservação. Às vezes, quando a gente se integra dentro de um caminho de fé, a gente é convidado a se transformar. Uma pessoa que se converte a Jesus e vai se batizar dentro de uma igreja evangélica, ela vai ser convidada a transformar coisas dela, abandonar uma parte que não serve mais para este novo momento que ela escolhe e se permitir desenvolver outras coisas. A Umbanda é a mesma coisa, né? Às vezes a gente não quer pagar este preço. Às vezes nós não queremos passar por esse processo. Mas se a gente precisa, de verdade, a gente vai viver, vai fugir, vai pular para lá, para cá, mas vai ter que olhar para isso em algum momento. Nesses 25 anos, você notou uma transformação no entendimento do que é a Umbanda? As pessoas têm informações mais acessíveis, por exemplo, graças às redes sociais, onde você, por exemplo, tira dúvidas o tempo todo das pessoas. Eu tô na internet desde 2009, Samira. 2009 é um bom tempo. Fazendo sempre a mesma coisa, falando do mesmo assunto, respondendo as mesmas perguntas. Que coisa, né? É maravilhoso, porque as gerações vão passando, o público vai mudando e, ao mesmo tempo, as dores são as mesmas e as necessidades também. Então, eu tenho certeza assim, que esse espaço de comunicação, de orientação é muito oportuno, porque dá para as pessoas esclarecimento sobre aquilo que ela está sentindo. A Umbanda é uma religião complexa, porque nós não temos um órgão central que diz o que é certo e o que é errado, nós não temos um livro sagrado que diz como que a gente tem que se comportar, a gente precisa ter um tipo de referência. Às vezes é o nosso terreiro, o nosso pai ou mãe de santo, no meu caso também, que estou na internet, as pessoas seguem essa linha de pensamento. Sim. Porque a gente precisa dessa, talvez seguir alguma linha de pensamento para poder até se balizar, né, nas nossas escolhas, o que a gente crê, o que a gente aceita, o que a gente não concorda, porque a religião é complexa, sabe? Verdade. Todas as religiões são, né? Sempre. Na verdade, a gente precisa ter uma mente muito aberta para poder ter um entendimento de cada uma delas e poder escolher o que você quer. Por isso que o mundo está mais universalista. Maravilhoso, não é? Nossa, muito. Eu acho isso maravilhoso. A gente vai para aquele rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E estamos de volta, é isso aí, você que estava aí nos acompanhando e não pôde anotar o telefone, Doni, coloca para mim aí, isso, código 11 95021 7226, código 11 95021 7226. Para que mandar mensagem para esse telefone? Para você obter informações sobre o nosso Vibecast, sobre como utilizar o nosso estúdio. Você pode ter seu podcast, você pode gravar suas aulas, você pode utilizar para o que você quiser fazer num estúdio profissional, sempre com um acompanhamento de um sonoplasta. E você também pode entrar em contato com esse telefone para ser entrevistado no Mundial Podcast. Código 11 95021 7226. Aí você faz um bate-bola aqui comigo, que nem eu estou fazendo com a Alain Barbieri. Maravilhoso. Muito bem. Alain, quero falar de uma coisinha aqui, mas no final do bloco você falou assim que a religião, ela não tem um livro sagrado. A Umbanda, ela não tem o livro sagrado. É basicamente uma religião oral. É oral. A transmissão totalmente oral. Total. Isso vem de uma influência da cultura africana, que é uma fonte que a gente bebe. Sim. Então a religião foi se desenvolvendo por meio disso, por meio dessa troca oral, né? Os mais velhos ou mais experientes transmitindo para os mais novos ou neófitos, né?
E isso é maravilhoso, viu? Quando a gente fala das religiões afro. Porque há religiões que mesmo com a oralidade já se perderam. Completamente. Não é? São mais de 6 completamente. mil religiões no Nossa, mundo. Uma não coisa sabia incrível. que era esse número. É esse número incrível, Uau, se não uau. for maior. Deve ser. Gente, voltando que a turma está perguntando, o chamado da Umbanda, você lembra todas as informações? Claro. Quando vai ser? Dia 21 Domingão. de setembro, domingo, às 15 horas. É uma tarde maravilhosa, né? Ah, que delícia. Pra gente já ir com a família no teatro. E de repente sair de lá e jantar gostoso, assim, né? De repente no shopping Santa Cruz ali. Dentro do shopping. Maravilhoso. Mas a gente vai ter um momento também de fotos, esse é especial, tá? Isso, vai ser muito especial. vai começar às 15 horas, Às não é 15, isso? é isso. Então, o chamado da Umbanda, uma jornada de reconexão com o sagrado que pulsa em você. O Alain deu um título bem bonito para isso. Com Alain Barbieri. Vai ser uma palestra espetáculo, não é Exato, verdade? exato. Dia 21 de setembro, no Teatro Metrô Santa Cruz, é dentro do Shopping Santa Cruz. É importante falar que senão a turma vai parar em outro teatro, que é o da escola. Né, gente? É dentro do Shopping Metrô Santa Cruz. E para adquirir os ingressos, você tem que entrar no simpla.com.br ou no aplicativo Simpla. É só digitar Alain Barbieri. É facinho, Fácil. porque é o único evento do Alain Fácil, Barbieri hoje fácil, lá, muito né? simples, exato. Então, Simpla, aplicativo Simpla, tá lá, Alain Barbieri. É só adquirir os ingressos, tem vários preços, então você pode escolher o melhor lugar para assistir essa palestra, espetáculo, porque teremos música? Teremos música, teremos muitas coisas. Teremos música, teremos palestras a respeito do teremos um chamado. bate-papo, teremos momento de foto, autógrafo de livro. Quando termina todo esse espetáculo, aí tem o chamado Greet and Meet, chique, né? Exatamente. Greet and Meet, onde o Alain vai para uma dependência lá do teatro, para o hall, tirar foto, receber a todas as pessoas que estiverem por lá. Se tiver o livro dele, né? Provavelmente vai ter o livro à venda. Você pode adquirir o livro do Alain e já tirar uma foto. É uma oportunidade, porque às vezes a gente não acha. Com certeza. Né? Esquece de procurar, né? O Exu é o teu carro-chefe? O Exu é um dos mais Livro. distribuídos, vendidos, com certeza. Mas a gente hoje a gente tem uma busca profunda pelo Pombagira também, que é segunda obra dessa linha, que é uma trilogia Me conte. chamada À Esquerda, que é Exu, Pombagira e Exu-Mirim, que são 3 entidades que compõem o que a gente chama de linha de esquerda na Umbanda. Tá. Então eu escrevi Exu, escrevi Pombagira, que inclusive agora acabei a segunda edição desse livro, né? Ampliamos, o material vai ficar... Nossa, vai ficar... É a menina dos meus olhos essa obra mesmo? hoje. Peguei um carinho muito grande depois do término desse momento do livro. E Exu-Mirim, que sai ano que vem, completando essa trilogia. Então, a gente vai estar lá com o livro, possivelmente com Exu e alguns outros também, né? Eu tenho escrito 7 livros publicados hoje. Ai, que maravilha! É. Leve o que você tiver, Vamos Alain, que levar, as pessoas já vamos querem. levar. Olha que oportunidade legal também de Vamos poder levar. encontrar o Alain, tirar fotos. É né? verdade. Porque é difícil poder te encontrar assim, É difícil, né? só nas macumba aí, às vezes. Só nas macumba. Só nas macumba. Quem não for nas macumba. Você tem uma linha específica dentro da Umbanda? Quando a gente fala, sei lá, Ifá, Aham. né? Não tenho, não tenho. A gente costuma dizer que a gente pratica a Umbanda do Casa de Lei, que é uma linha de pensamento com base no que a nossa espiritualidade nos ensina. É claro que eu tive muitos mestres, estudei muitas doutrinas, carrego no meu repertório muito conhecimento sobre muita coisa, mas ali dentro do Casa de Lei a gente expressa a nossa espiritualidade como a gente sente. É o que você está falando aqui, É o né? que eu estou falando e que a Umbanda permite. A Umbanda permite que você manifeste a tua fé da forma que você sente que ela manifesta, como ela se apresenta, né? Então, ainda que exista um certo e um... Não posso nem dizer que certo ou errado, mas um mais comum e um menos comum, Sim. a gente vai sempre prezar pela individualidade que a espiritualidade vai trazer para cada pessoa. Eu sempre vou incentivar que cada um olhe como a espiritualidade te faz senti-la, o que ela te traz, né? Para onde ela te conduz, o que ela provoca em você. Não tem um engessamento em nada nesse sentido, né? Existem alguns sinais que a vida vai me dando de que esse Muitos. chamado está sendo feito? Muitos, muitos. Um deles é a Umbanda sempre vir à tona. Por meios diversos. Parece que esse assunto sempre se levanta na sua vida. Você nem está esperando, é um vídeo que aparece na internet, é alguém que você conhece no trabalho, que a pessoa fala, olha, sei lá, sou umbandista. Você percebe que esse chamado, ele dá sinais. Ele vai se fazendo presente para que você perceba que isso está ali.
que isso está em você, né? Espiritualidade, quando quer falar com a gente, eles acham meios diversos. É uma frase dita, às vezes, numa entrevista em um podcast. É verdade. Você fala, isso foi para mim. Né? Você está lendo um livro, você abre uma página, um capítulo, que você sente que aquela mensagem era para você. Você está assistindo um filme, foi intuído. Às vezes você nem sabe o que foi. Você põe um filme ali que você estava com vontade de assistir, você passa uma cena que você fala, isso é para mim. Isso te toca em um lugar que mexe em você, na tua... talvez nas tuas decisões, na tua forma de ver uma situação, de se perceber, de sentir as coisas. As mensagens estão o tempo todo borbulhando. O mundo espiritual não tem tanta facilidade de falar com a gente, senão seria muito fácil. Às vezes eles precisam de meios meio que subliminares também. Tá? Então é também observar a própria vida, o caminho, estar atento aos sinais é um meio de observar. Será que a Umbanda está falando comigo? E se você está aqui hoje, talvez acompanhando, né, esse podcast, eu acredito que ela esteja. Né? Vai chegar a você de alguma forma, Exatamente. ou um programa, ou um corte do programa. Vai chegar, o assunto, esse tema vai chegar em você e vai insistir em te fazer olhar para isso. Isso é um sinal forte. Muito bem, então o chamado da Umbanda aí, vou repetir, dia 21 de setembro, a partir das 15 horas, palestra espetáculo. Vai ser especial demais, vou te falar. Nossa, tá lindo, Samira, né? vou te falar que agora a gente está na reta final, né? Então, dia 21 tá aí. Praticamente. Então agora eu mergulho, né? Na lapidação do texto, da narrativa construída para entregar esse momento para as pessoas. Eu tenho uma experiência em um livro que eu tô... Dá tempo de falar? Tá. Tem um livro que eu estou escrevendo na companhia do Pai Joaquim de Aruanda. É um livro, eu digo na companhia porque ele tá acontecendo muitas coisas especiais com ele. Ele me leva para um lugar em projeção durante o sono. Ele me leva para um lugar para visitá-lo e a gente conversa dentro de uma cabana de madeira no alto de uma colina. Estamos falando neste livro e eu narro neste livro esses meus encontros com o Pai Joaquim. E entre os nossos papos, que isso tudo se dá numa tarde de um café que a gente está tomando, ele fala do chamado da Umbanda. Ele fala que a Umbanda é meio para encontrar algumas coisas. E lá ele dá sentido para tudo que eu vivo. Eu acho que tudo primeiro é para mim, né? Tudo que a nossa espiritualidade nos traz, antes de pensar em transbordar para os outros, é que isso tem que servir para você. Então eu estou reconhecendo quanto a Umbanda ela é mãe na nossa vida, o quanto ela dá colo para quem precisa, o quanto ela educa para quem precisa, o quanto ela dá oportunidade, sabe? Tudo isso é Umbanda. O Pai Joaquim tem sido muito generoso nesses nossos encontros. Que maravilha. E vai sair um livro em algum momento, que é um papo com o Pai Joaquim mesmo. Que maravilha. É incrível, incrível, incrível. Eu tô apaixonado por esse meu momento, né? Um cafezinho, Papai Joaquim. E a gente, é aquilo que eu dizia no começo, a gente não sabe o que a Umbanda tem para nós. Eu nunca imaginei. Que um dia que eu fosse visitar um terreiro de Umbanda, naquele dia eu vim de um kardecismo. Uma visão arcaica em relação ao mundo espiritual. Eu visito esse terreiro e anos depois estou aqui, de frente com você, para apresentar uma palestra sobre algo que me chamou lá atrás, que eu não tinha noção para onde me levaria. É incrível, a gente não sabe. Eu acho lindo isso. E provavelmente muitos de nós, muitos dos ouvintes, já passaram por um centro de Umbanda, já tiveram contato com alguma entidade, talvez tivessem entendido o recado ou não tivessem entendido, mas agora, nesse momento, vai pulsar na memória aquele momento. Sem dúvidas. Teu primeiro contato foi com Maria Mulambo. Foi com Maria Mulambo, não exatamente. É? E isso pulsa, né? Porque independente, você hoje trabalha, você tem vários trabalhos apresentados aí com Pombagira. Tem a própria obra, né? A própria obra. A própria obra, que é uma obra educativa, que educa, te ensina a cultuar, a se relacionar de maneira direcionada a essa espiritualidade. Então, nada é por acaso. E esse é um risco, né? Quando a gente quer o contato, mas não sabe fazer o contato. Nossa, muita coisa. Lidar com o mundo invisível é muito perigoso. Porque eu posso... Qualquer coisa. Posso estar me conectando com você se expõe. Outra você se expõe. Entidade. Se você não for direcionado, você está se expondo. E aí, se expondo a quê? Às vezes você não sabe. Eu não sei quem está do lado. Você não sabe quem está do lado. Se você realmente não tiver clareza na vidência, e que não é todo mundo, são poucas pessoas que têm toda essa clareza, como Chico Xavier, grandes nomes, né, médiuns. Mas pode se aproximar qualquer espírito, às vezes qualquer energia pode se instalar, pode se desenrolar na nossa vida coisas ruins, naquilo que a gente acha que é uma boa intenção.
vou fazer isso daqui, acender uma vela e chamar o espírito, você nem sabe o que é, às vezes. É bom buscar esse caminho de esclarecimento, sabe? É o mais importante, né? E a gente vê Muito. muita coisa acontecendo e muitas narrativas. Exatamente. Então é importante separar o joio do trigo. Exatamente. Aí me vem Exu. Falamos de Aham. Pombagira, aí vem Exu, teu livro explodindo aí. Muito. Super, como é que eu vou te falar? Não só didático, né? Mas um livro de orientação, um livro profundo. Há a entidade Exu e há o orixá Exu. Ah, É isso. Vivemos um momento em que se fala muito de Exu. E eu acho que é importante a gente esclarecer com qual Exu estamos falando e como nos conectar a ele, exatamente com o que você está falando, com essa responsabilidade no mundo invisível. completamente. Porque Exu, o que a nome gente é vê forte. é forte, desde sempre. Desde sempre. Exu, enquanto divindade, é o Exu africano, o orixá. Ok? Então, existe essa consciência divina, esse ser divino, que vem de origem Nagô-Yorubá, africano, e que tem culto direcionado a todo um protocolo africano. Ok. Não é esse que a gente está vendo aí, o pop, né? O que está em alta. Que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê o pessoal indo nas ruas celebrar, exaltar. Não, as pessoas hoje cultuam a entidade Exu convencionalmente. Tá. Que são os que trazem nomes, né? Tranca-ruas, Capa Preta, Sete Encruzilhadas. Qual a diferença de um para o outro? O orixá Exu a gente entende como uma consciência ancestral, uma força da natureza, um orixá. Então é algo que não é humano, e é uma consciência divina, mas não é humana. Ela interage no nosso mundo de acordo com um protocolo ritualístico, religioso e tal. A força dele é qual? A força dele é da vitalidade. Ele manifesta a vitalidade. Tá. Esse é o princípio do orixá Exu. A entidade Exu, que é também uma ramificação dessa divindade. Não é a mesma coisa, mas é uma ramificação. Não dá para dizer que não tem alguma conexão. A entidade é um ser humano que viveu encarnado neste ou em outros tempos. E que acompanha algumas pessoas por vínculo, por afeto, por amor, por compromisso, por pacto. Pacto por vínculos, né? Alianças criadas às vezes até num passado. Tipo, eu vou te proteger até o fim da existência. Né? Então, Exu, esses que a gente cultua hoje, na Umbanda, na Quimbanda, em alguns terreiros afro-brasileiros como Candomblé, são essas entidades que viveram em outros tempos, encarnadas, e que hoje servem como nossos mestres, né? São espíritos que viveram e erraram nas suas vidas. Eles deixam claro que eles cometeram erros. Eles deixam claro que eles caíram na própria ganância, no próprio egoísmo, nas próprias sombras. Caíram, foram para um lugar que aqui nós conhecemos também como umbral. Viveram muito tempo pagando ou expurgando as tuas sombras. E no momento certo de iluminação, esses espíritos ocupam este lugar de Exu. O Exu não é um ser qualquer. Não é um ser aleatório que se auto-intitula Exu. Exu é um cargo espiritual. Exu é uma autoridade, é um espírito que passou por um processo, tem um histórico que dá a ele, outorga, que dá a ele espaço para ele chegar neste lugar de Exu. Então é uma função que ele assume para cuidar, direcionar. O Exu também não está relacionado só ao médium, só à pessoa, né? Ele também é um guardião do mundo. Ele está nas encruzilhadas, ele guarda e promove a ordem em todo o externo da nossa vida. As ruas, os outros espíritos que também estão vagando, obsessores, sofredores. Exu é aquele que põe ordem no mundo lá fora, para que a gente possa viver a nossa vida aqui dentro, na nossa intimidade. Então, Exu é um guardião do mundo, é um guardião celestial. Esses soldados, né, como policiais que se encontram em cada esquina, ocupando ali a sua função de deixar as coisas em ordem sob a lei maior. Né? Ele que resolve os problemas. Ele que resolve, ele sempre está nesse lugar de quem resolve, porque Exu é exatamente o soldado, a linha de frente do combate. Ele resolve os problemas do mundo espiritual que envolvem trevas, negatividade, espíritos, magias e lida com as sombras do próprio filho. Se um Exu acompanha uma pessoa é porque ele habita e cuida das sombras dessa pessoa. Ele está neste lugar.
Quanto mais eu me relaciono com Exu, mais Exu põe para fora o pior que eu sou também, para que eu veja. Exu mostra para nós o que nós somos, né? As maiores batalhas que Exu nos ensina a batalhar são as nossas próprias. Então ele meio que nos ensina a enxergar o nosso pior lado e o nosso melhor também. Porque é nesse lugar que a gente encontra equilíbrio, né? Entre a nossa sombra, sim, a nossa luz, potência, fraqueza. Exu é meio que um professor, um mestre, que nos ajuda a lidar melhor com quem nós somos também. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com os problemas e é ele que vem para nos ajudar. E se tem questões de magias... É ele que está ali. É ele que está na comissão de frente. Ele que está ali, ele com os seus, né? O Exu é acompanhado por muitos outros soldados, por muitos outros espíritos que trabalham em conjunto com ele. Então, tem um exército. Sempre um exército. Isso está no mundo espiritual, né? Que é bonito, né? Se tem perguntas sobre Exu, é só mandar pro Alain, que ele responde, né? Exu é maravilhoso. Não é? Exu é maravilhoso, é maravilhoso. Quando eu escrevi a obra Exu, eu escrevi em 2019. Eu já propagava muito conhecimento sobre Exu, já falava e exaltava muito Exu, mas no livro eu encontrei essa oportunidade de dar esse sentido para as pessoas saberem quem é de fato o Exu. Até para que as pessoas saibam se relacionar, porque é uma energia também hostil. É uma energia hostil. Por quê? Porque Exu, quando você chama Exu, Exu é uma força que ele vai te fazer aprender lições. Ele não está ali para ser seu aliado nos teus desequilíbrios. Ele não vai compactuar com as tuas sombras e as tuas maldades. Não, isso não tem nada a ver com Exu. Exu está ali exatamente para te ajudar a se iluminar. Ele é o agente da iluminação no seu caminho. Então ele vai te levar para lugares, às vezes, sombrios. E que lugares são esses? Lugares de dificuldade, de aprendizado, de sofrimento. Lugares nossos, né? Experiências nossas. Lugares que talvez a gente nem saiba lidar no nosso emocional. Às vezes a Exu nos põe lá, nesse lugar, para que a gente se observe, se sinta, se reconheça, tenha intimidade. Exu nos ajuda a ter intimidade com o fundo do poço. A gente começa a ter intimidade com este lugar difícil de lidar na gente mesmo. E aí fica fácil de sair, né, das fases difíceis, de ser resiliente, de se superar, de estar sempre avançando, porque Exu nos ajuda a lidar com a parte mais difícil de nós mesmos. A gente vai aprender a lidar e superar. A vida acontece nesse processo. O programa no rádio está terminando. Ai, gratidão. Nossa, passa muito rápido. Olha para aquela câmera, deixa uma mensagem. Acho que colocamos aqui, né? Alain Barbieri Oficial é o Instagram do Alain. Muito obrigado a você que estava acompanhando, muito obrigado. E eu quero exaltar que a Umbanda é uma religião que precisa que o umbandista se mova, que o umbandista se mobilize, que nós que temos fé nessa espiritualidade façamos a nossa parte. E a nossa parte não está só na nossa casa, no nosso lar, está também criar esse movimento que a gente está fazendo para o dia 21, onde a gente vai se encontrar em nome dessa fé. Nós queremos, não só por nós, mas pelos nossos guias, em honra aos nossos ancestrais, e também para mostrar para a sociedade como um todo que a Umbanda tem voz e precisa de mais espaço. Estarmos juntos no dia 21 é uma chance disso também. É uma chance de exaltarmos todas as bênçãos que nós já recebemos. Eu estar lá no dia 21 é uma forma de eu exaltar tudo aquilo que eu já recebi da Umbanda. Que maravilhoso, né? É uma forma, então vamos fazer isso juntos, que a Umbanda transforme mais ainda a sua vida e que te dê direção sempre. Muito obrigado. Obrigada, Alain. Obrigado, viu? Vou encerrar aqui na rádio, eu vou ficar 5 minutinhos a mais com você aqui. Muito obrigado. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda-feira. Tem mais uma super entrevista, tá bacana. O programa da próxima semana vem nos acompanhar a partir das 16 horas. Continuem com a gente, que tem muita coisa boa aqui na Vibe Mundial. Inclusive, programa do Alain Barbieri às 18 horas. Exatamente, Casa de Lei. Tá aqui já. Tá aqui, vai ficar por aqui. Já tô pronto. Programa Casa de Lei, que é a casa, né? Onde o Alain atende as pessoas. Vou falar rapidinho agora. Também tô no YouTube ainda. Se quiser, se conecte com a gente rapidinho, que a gente vai falar um pouquinho da Casa de Lei também. Gente, um grande beijo e continuem com a gente. Ótima semana. Retomamos. Que delícia. Muito bem. Mandar um beijo para a turma que está aqui. Viviane, Dri, Luciana. Maravilhoso. No dia 21 de setembro, é tão bonito a gente falar isso, porque outro dia eu estava no teatro, estava no final do Crowley, né? Passei e estava lá no display. De repente apareceu o chamado da Umbanda, Alain Barbieri. Sabe quando dá uma emoção de falar, cara, a Umbanda chegou ao teatro.
de uma certa forma, a Umbanda vai falar para um público fora da internet, fora do terreiro, numa dimensão teatral. E isso é muito bonito de ver o quanto cria-se um movimento que vai além do que está pulsando aí dentro. Completamente. Completamente. É o que eu disse. Eu acho que uma oportunidade de exaltar Isso. as bênçãos. O que eu vou estar fazendo ali, o que todo mundo vai estar fazendo ao ir, é exaltar as bênçãos que recebeu. É exaltar as graças, as curas, as transformações. É um testemunho de fé ir lá. Estar lá, ouvindo sobre Umbanda, exaltando a Umbanda em um lugar como um teatro, é um testemunho de fé. Porque eu creio nisso, eu quero que isso cresça. Eu quero que isso chegue em outras pessoas. Eu quero fazer parte desse momento. Eu estou vendo isso como, para mim, um testemunho de fé. Estar lá dentro desse ambiente é uma forma de mostrar. E é isso que a Umbanda faz. Tem nada a ver com o que dizem por aí. É um trabalho de formiguinha nela. Completamente. A gente, dentro da nossa religião, precisa fazer um trabalho de formiguinha, às vezes mesmo, porque nós não temos muito espaço. Quantos são os umbandistas que estiveram pisando num palco de um teatro para falar de Umbanda? Não sei se existiu, não sei se teve, mas é isso, é raro. É raro. Então a gente precisa honrar essa oportunidade e exaltar, neste momento, que a Umbanda transforma vidas. E nós estaremos lá para isso. Para falar o que é a Umbanda, não na minha vida. Não quero contar a minha história em si. É mostrar o que a Umbanda faz na vida de todo mundo que entra. E é por isso que tem os exercícios, por isso que cada um vai poder sentir. Completamente, completamente. Não é? Mas tudo que vai ser ouvido vai ser lindo, tá? Não é porque você falou, né, que é físico, né? A Umbanda, ela faz parte do físico da gente. Mas ela também ativa os nossos 5 sentidos. Com certeza. Não é o sonoro, né? Os sons, eles são muito fortes na Umbanda. Ao lado da minha casa, Alain Barbieri tinha um salão de testemunha de Jeová. Tá na minha casa, uma vielinha e um salão de testemunha de Jeová por anos. Agora ela se transformou em casa de Umbanda. Uau, que legal, que legal. E aos sábados à tarde, do nada, começa a vir os atabaques. Eu falo, cara, que lindo, que lindo. que se espalhe por todo o quarteirão. Com certeza, com não certeza. É? E eu não sou da Umbanda, gente. Com certeza, exato. Não é? É lindo, é lindo. Não é? É um pulsar. Por isso que eu falo que é sonoro, é visceral, como diz o Comino. De fato, toca o nosso corpo. Não é verdade? Toca. No Casa de Lei, as pessoas têm a possibilidade de se aprimorar, não só na mediunidade, mas nesse contato com as entidades, nesse servir, mas se servir também. Com certeza. Como que é todo esse movimento do Casa de Lei? A gente promove, temos aulas, cursos. Galera, Casa de Lei pro teatro, hein? Exatamente, temos aulas, cursos, temos experiências educacionais, né? Escola mesmo, porque templo e escola é por causa disso, porque tem um viés educacional. Agora, essa vivência a gente vai ensinando no dia a dia. Essas trocas, as oportunidades de estarmos juntos, né, desse grupo que sempre me acompanha, das pessoas que me acompanham nas redes sociais, experiências que a gente vai formando. A gente teve ontem um ritual coletivo, que daria um podcast para explicar sobre. E eu coloquei o áudio para gravar do momento em que incorporou uma entidade que me acompanha, que é o Senhor Tranca-Ruas, o Exu. E eu deixei o celular gravando enquanto ele ali fazia as coisas dele, falava sobre o tema. Então eu mandei pro pessoal no grupo, isso é Umbanda, né? Essa intimidade com a espiritualidade. Essa intimidade, isso a gente promove muito, eu ensino as pessoas, incentivo as pessoas. Parem para sentir os teus guias, parem para ouvi-los, parem para incorporar os seus guias, aprenda, né, a se conectar para que você sinta o que ele quer, o que ele espera de você. Então eu estou sempre promovendo esse caminho de independência até. De você sentir de fato a sua espiritualidade onde quer que você esteja. Tem um viés educacional que é mais racionalizado e tem um viés mais emocional, que isso vai acontecendo na convivência, no dia a dia. Em cada oportunidade que a pessoa tem de vivenciar algo a mais junto à espiritualidade, é como uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa. Isso vai formando algo maior, né? Gradualmente. Nada é do nada. Nada é do nada. Não podemos diminuir essa espiritualidade em uma frase. É gigante, há um mistério ainda a se revelar. E cada um de nós tem o seu mistério também a se descobrir, né? Você ainda se surpreende Nossa, com as revelações? Samira, você não tem ideia. Você não tem ideia.
Tem coisas que eu falo, nossa, eu não sabia disso, eu me choco com uma coisa que o guia fala, eu nunca tinha pensado sobre aquela ótica, essa experiência com o pai Joaquim, do qual ele me leva para sua cabana. Nossa, tem sido revelador, porque ele tem contado histórias da vida dele, inclusive, episódios da vida dele, que aconteceu há 400 anos atrás, que tem me deixado perplexo. Eu conheço esse espírito há 25 anos. Eu não sabia disso sobre ele. Então, todos os dias eu conheço um pouco mais daqueles que estão comigo. E isso é chocante, é maravilhoso, é emocionante, sabe? E você acredita que eles vão se revelando conforme você vai tendo melhor entendimento para receber? Sem dúvidas, sem dúvidas. Tem coisas que se eles falassem lá atrás para mim, eu jamais iria entender. Então, acho que a resposta vem na hora certa. Eu tenho certeza que as pessoas têm muitas perguntas, às vezes, sobre Deus, sobre sua espiritualidade, sobre seu destino, propósito. Se a resposta não veio, é porque não é a hora dela vir. Continua seguindo o teu caminho, fazendo a tua parte. A resposta vai vir. Você não precisa fazer força. Ela vai vir. Qual o significado da guia? Essa guia, por exemplo, ela é um brajá. Brajá são... É diferente. São guias. O brajá é uma guia de mais fios, porque tem a guia de um fio só. Sim. E a guia de muitos fios. E aí esse brajá representa um cargo. É um brajá de pai de santo, de alguém que é filho de Ogum. Você é filho de Ogum? Sou um filho de Ogum. Filho de Ogum. E aí essa guia, que é azul, que é a cor de Ogum também, ela representa exatamente isso. Eu sou um filho de Ogum e pai de santo, tá? Mas a guia é um elo, é uma chave de ligação com aquela entidade. A guia, ela é um círculo, né? Sim. E é um espaço mágico. Todo círculo é um espaço mágico dentro da nossa prática religiosa. Então, quando eu me visto desse círculo, eu entro nesse portal, né? Então, eu sou inundado, envolvido por uma energia que este objeto carrega. Eu senti daqui, sabia? E passo a vibrar e comunicar o que esta guia carrega de axé, de energia, de intenção. Cara, eu senti daqui. Sentiu? Que Quando forte. você colocou, eu senti daqui. Que forte, que lindo, que lindo. É isso. Veio é isso. com tudo. É isso, reverbera, né? Esse é o papel da guia. E aí tem guias que a gente usa no terreiro, que são as do trabalho com as nossas entidades, e tem as guias de proteção, que são as do nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu tô com uma guia aqui usando como pulseira, que é um elemento de proteção. Tá. Branca de Oxalá, e ok. Então, a gente tem as guias de proteção e temos as guias que usamos no terreiro. Elas são consagradas? Sempre consagradas. Sempre consagradas, Ela tem viu, sempre gente? um fim, uma finalidade, né? Um objetivo. Então, essa daqui está consagrada para proteção, essa daqui também consagrada para proteção. E essa daqui em especial, eu sempre ando com ela, eu sempre estou com ela e uso também no terreiro, que é o símbolo de conexão com o meu orixá. E eu nunca tinha te visto com ela. Pois é, olha Ou só. nunca tinha reparado. Talvez, eu acho que eu nunca estive aqui com Talvez ela. tenha sido pode isso ser, também. pode ser. Que curioso, né? Pois é, tiramos muitas dúvidas. Vai estar maravilhoso no dia 21, porque eu Imperdível. sei que ele manda fazer as roupas Tem uma sob filha espiritual medida, que ela é não enjoada. É enjoada e todo mundo junto para poder apreciar isso. Vamos convidar de novo? Vamos, dia 21/9, 21 de setembro, Isso. domingo às 15 horas, no Teatro Santa Cruz, em São Paulo. Estaremos vivendo um momento único para sentirmos e ouvirmos sobre o chamado da Umbanda. Você pode ser um bandista, você pode não ser, você pode ter muita experiência, você pode ter pouca experiência, pode ser médium ou não ser médium. E mais do que isso, é um ambiente para você levar a tua família. Às vezes a gente tem alguém na nossa casa ou no nosso meio que talvez até saiba que a gente é do balacobaco, né? Da macumba, dos terreiros aí, que a gente tem a fé nessa coisa toda que é a Umbanda. Mas essa pessoa não sabe o que é Umbanda. Leva ela nesse dia. Esse é o dia para você levar aquela pessoa que não sabe o que é ou tem medo. Tudo que a pessoa vai ver e vai ouvir, eu tenho certeza, vai tocar a alma dela. Então, esse é um momento nosso, né? Da nossa fé, com a nossa família de alma, com a nossa família de sangue, com os nossos amigos, enfim, para estarmos juntos. Não perca essa oportunidade por nada, tá? Até porque é uma data única. É uma data única, eu vou estar lá. É uma data única. Vai ser um prazer, inclusive, Não ter é? você lá. Eu vou estar lá e, gente, é primavera. Primavera, né? Olha que dia bonito. que Florescer. será. Domingão, Maravilhoso, maravilhoso. 15 Vamos horas juntos. começa. A gente 15 começa horas. a esperar vocês chegando lá às 14 horas, já está tudo aberto. Vai pra ser muito te especial, receber. de verdade. De verdade, eu Tenho estou certeza. fazendo isso dedicado como se fosse assim, a última coisa que eu fosse fazer na vida, assim. Vai ser sabe? lindo, vai fazer Eu tenho muitos. certeza, é uma mensagem forte que tem nesse chamado da Umbanda, eu quero que as pessoas sintam isso. Vai fazer muito. Quem quiser te ouvir aqui na rádio, Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, programa Casa de Lei na 95.7 FM, também imperdível, transmitido
pela Sintonia 95.7, mas também pelo canal no YouTube da Rádio Vibe Mundial. Também não perca, falamos de Umbanda, de espiritualidade, mediunidade, de tudo que a gente sente, né? Essa é a grande verdade, não tem muito uma coisa só, né? Falamos de fé. É isso mesmo. E tem o Barbieri Podcast. Exatamente, um episódio Que é novo. feito aqui. Toda quarta-feira, às 18 horas, no canal Alan Barbieri no YouTube. Quem você já trouxe? Eu trouxe Babá Mário Filho, que é um dos maiores nomes de Quimbanda no Brasil, a maior referência, a autoridade que a gente tem hoje. Trouxe Alexandre Comino, que foi recente. Trouxe o Zeus, que é um artista, músico, jovem também, rapper, Legal. desse nosso viés. Trouxe Rodox, que também é um investigador paranormal. Também ele vai nos cemitérios, vai nos lugares sombrios, né? Enfim, assombrados, para fazer algumas coisas Sim. muito loucas e muito legal, inclusive. Também foi um sucesso o episódio com ele. Indico você trazer, tá? Ó, muito bom. Rodox é um nome interessantíssimo pra você ter aqui. Muito bom. Tem muito repertório. Enfim, tem muitos nomes aí pra gente trazer ainda, tá? Muito bom. A lista é grande, A né, lista Alan? é grande, nossa senhora. A lista é gigante. Obrigado. Obrigada, Alan. Obrigado eu. Sucesso pra você, Pra viu? nós, adorei estar aqui com você. Igualmente, sempre muito bom o nosso bate-papo. Gente, é um prazer ter o Alan Barbieri aqui na Vibe Mundial, Muito viu? obrigado, A gente muito fica obrigado. muito feliz de ser da família. Muito obrigado. É? Me sinto. Axé. Axé pra nós, axé. Gente, Mundial Podcast vai ficando agora, de verdade, por aqui. Eu volto na semana que vem com o nosso programa, mas amanhã, às 16h30, tem Mundial e Você, assim como todos os dias aqui da semana. O Alan já fez comigo o Mundial e Você, no edição de sábado, né? Um programão de 1 hora falando de espiritualidade. É só procurar no meu canal que você acha também. Aí o papo foi pro outro lado. É verdade. Não é? E a gente vai ficando por aqui, desejando para todos vocês uma ótima semana. Um beijo.